MTST diz que postagem sobre Jesus foi mal interpretada. O movimento indica versículo bíblico para que internautas entendam publicação de Cristo com frase bandido bom é bandido morto. Tá aí a explicação, a passadinha de pano, é 1º de abril. Eu passo o comentário para o Rafael Sanzio. Primeiro comentário para o Rafael. Essa desculpa do MTST, ela não cola, né? Até porque eles são ateus, né? Essa galera toda aí defende a desconstrução de tudo que a gente conhece, do patriarcado, né? O patriarcado se tornou algo mal, o que sempre protegeu a sociedade diante de todas essas mazelas satânicas, literalmente, né? E daí a gente esquece do passado. É assim, porque o que acontece? A gente precisa entender que foi criado um establishment para negar tudo o que esse establishment não pode explicar, né? E principalmente tirar o conhecimento, né? Você sabe que conhecimento é liberdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Quando se tira essa oportunidade de conhecimento e de fato entender as coisas, principalmente quando você padroniza algo e tudo que foge disso já deixa de ser verdade, ilusão ou mito, né? É justamente isso que os promotores aí desse post e também toda a filosofia, a fundamentação dessa galera faz. Eles descaracterizam tudo que é real, né? O sobrenatural para eles já não existe, né? Tanto que eles criaram lá as ideias desde o Clube X. Eu já fiz um vídeo, tem um vídeo bem antigo no meu canal que eu explico quem foi o Clube X lá da Inglaterra vitoriana, né, com Thomas Huxley, que descaracterizou isso. Mas referente a essa postagem, a gente tem que entender o quê? Eles querem formar o imaginário da sociedade que a gente vive hoje. E com isso, eles querem inculcar na cabeça das pessoas que Jesus era realmente um revolucionário. Eu que cresci na igreja adventista e posso dizer que sou adventista, já vi movimentos dentro da igreja adventista, os adventistas comunistas. Eu até faço piada sobre isso, né? Então, é impossível que uma pessoa que defenda o cristianismo em si, ela possa estar conectada referente a isso. E o que eles querem fazer? Eles querem criar um Jesus revolucionário, um Jesus comunista, um Jesus malfeitor. É exatamente isso que aquela série The Chosen está fazendo também. Eu sempre entro em polêmica referente a isso, até conheci o produtor lá no CIPEC, o diretor lá no CIPEC, referente a isso, mas aquela série The Chosen, ela é muito perigosa para o imaginário nosso, de que somos cristãos, porque eles tornam Jesus um homem pecador, falho, o que ele não era. Ele foi o homem mais perfeito que passou aqui nessa terra. Até o professor John Lennox, lá de Oxford, ele escreveu aquele livro 2084, que explica quem foi o verdadeiro Homo Deus. Porque o que essa galera alucinada por poder, que vem de crenças pagãs do passado, só você for ver lá a base desses comunistas, que envolve até o Aleister Crowley, o maior satanista que existiu, e também a Madame Blavatsky, que era aquela lada lá daquela época aqui na Europa. Então, toda essa galera, eles querem desconstruir isso. E o professor John Lennox, ele explica, o único homem perfeito, Deus que passou pela Terra foi Jesus Cristo, que não pecou e venceu a morte, fazendo menção àquela profecia lá de Gênesis 3,15, né, que estava lá dito que o filho do homem iria vir e ia pisar a cabeça da serpente. E o que a gente vê essa galera é que, até eu vou aí dar uma recomendação para o Jonathan, parece que ele só entrevista a galera meio doente da cabeça, literalmente. Procura mais gente lá com o nosso viés, ô Jonathan. Enfim, eu só quero que vocês entendam que essa desconstrução de quem realmente foi o Deus que nos salvou, o que a gente comemorou ontem, e por isso a gente foi reconciliado com o Eterno, eles querem desconstruir essa imagem para tornar Deus um homem falho, Jesus Cristo um homem falho, um homem pecador, e a cultura pop toda é voltada para isso. E uma dica, cuidado aí com essa série The Chosen, hein? Obrigado, Rafa. Passar o comentário para o professor Eduardo Vieira. Muito obrigado. Bom, Rafa, ótimo comentário. Eu tenho minhas considerações em relação à série The Chosen, mas vamos falar da pauta aqui. Primeiro, gente, essa manifestação, né, foi feita pelo MTSC, que é uma organização regressista, né, uma organização que quer nos levar de volta ao tempo onde a gente não tinha
todos os elementos que compõem a nossa civilização, né? Querem nos destruir todas as conquistas civilizacionais. Esse é o intuito, esse é o cerne do trabalho da esquerda, por isso que eu chamo eles de regressistas. Eles se intitulam progressistas, mas é o inverso, né? Então, o que está na essência do regressismo? O ódio ao bem, né? Na verdade, o ódio completo ao bem. E qual é a melhor maneira de você acabar com a defesa do bem? Bom, primeiro você criar uma confusão e sugerir, né, incutir nas pessoas a ideia de que não existe esse negócio de bem e mal. É o chamado relativismo. E como é que você faz isso? A maneira mais eficiente de fazer isso é você remover o arquétipo máximo, né, da verdade, do bem, da beleza, do que é correto, né, da justiça, que é forçosamente transcendental, e no caso do cristianismo, é nosso Senhor Jesus Cristo. Então você coloca ele como bandido, e você ainda faz uma pegadinha, né? Você cria um espantalho dizendo que o que a direita quer é matar o bandido, né? De jeito nenhum, isso é completamente oposto a tudo. Então, são várias coisas envolvidas numa manifestação só, né? Primeiro, o ódio ao conceito de bem e mal. Porque se você não tem o conceito de bem e mal, você pode fazer maldade sem problema nenhum. E esses caras são todos malévolos, perversos, né? E para usar um termo mais impactante assim, né? Mefistofélicos, né? Essa turma cheira a enxofre, né? Então, voltando então ao espantalho, né? O espantalho é o seguinte: ele faz uma brincadeira com as nossas demandas de justiça. Porque o que a direita quer? A direita quer ordem, a direita quer justiça. Então, se o cara vai e mata outra pessoa, ele tem que ser removido da sociedade para a proteção da sociedade. Isso é justiça. Não vai deixar o cara matar 4, 5, 10, 20, 30, né? Para então você fazer alguma coisa. Você remove o cara da sociedade, protege a sociedade. Esse é a primeira tarefa da justiça, né? E aí o desenho do MTST bota Jesus na cruz com os soldados romanos dizendo bandido bom é bandido morto. Como se primeiro Jesus fosse considerado um bandido, ou seja, é o suprassumo do relativismo, né? Porque na cabeça de alguns Jesus era um bandido, então, na verdade, na cabeça de outros, Jesus era um filho de Deus, então, tanto faz. Negativo, Jesus era a verdade, você pode estar certo ou pode estar errado, né? E aí você diz que a gente quer, né, a direita quer que o cristão quer, pior ainda, né, que todo bandido seja morto, que é o contrário, né? Está lá no catecismo, né, da Igreja Católica. Odeie o pecado, não odeie o pecador, né? Você abraça o pecador, você rejeita o pecado, né? Então é exatamente o oposto, não é verdade? E por outro lado, você também tem um trabalho forte feito pelo regressismo dentro da Igreja Católica, dentro do cristianismo, tentando convencer as pessoas de que a grama é azul, né? De que o comunismo é uma coisa que pode ser considerada lado a lado com o cristianismo. Então, essa turma se ofende muito com esse tipo de imagem. Então, o cara bota a imagem, porque ele não vai deixar de fazer o mal, né? É que nem o escorpião no sapo. Ele tem que fazer o mal, beleza, mesmo que isso prejudique. Feito isso, ele tenta consertar. E aí o trouxa, né? Tem muito trouxa no mundo, né? Todo dia sai de casa um trouxa e um malandro, né? Se eles se encontrarem, rola negócio, né? Então o trouxa vai e aceita. O trouxa já meio deformado moralmente, né? O cara que já está no caminho de saída da igreja, ele aceita essa explicação dada pela bandidagem do MTST. Quer dizer, é muito ódio no coração, né? É muita vontade de destruição. E lembro a vocês, o que esses caras querem, em essência, é nos matar a todos. Lembrem disso, nunca tirem isso da cabeça. Como disse o professor Mauro Iazzi, num evento público, ele declamou o poema de Bertolt Brecht, que dizia que todo bom burguês deve ter uma boa bala e uma boa cova. Essa é a essência da vontade desses caras. O resto é tudo retórica, gente. Papo fofinho, enquanto eles não podem fazer o que eles querem.
Obrigado, professor Eduardo. Vou passar o último comentário dessa primeira pauta para o doutor Sepúlveda. Desde que esse cartaz apareceu aí, foi divulgado, eu tentei fazer um esforço de explicitação o que é que tinha por trás disso. Eu acho que as pessoas pegaram o lado mais direto, mas aqui os comentários, tanto do Rafael e o professor Eduardo Vieira, já deram um embasamento bastante grande. Mas eu acho o seguinte, que eu até disse para colegas meus que, no fundo, percebe-se que esse posto, né, do MTST, a meu ver, provém de alguma sacristia progressista, porque o MTST, como um braço do MST, no fundo ideológico do MST, nasceu na infiltração da teologia da libertação dentro da Igreja Católica. Isso é um fato histórico e nós vemos que, inclusive, Sobolos, ele circula bem por esses meios e é nesses meios que ele tem muito apoio. Bom, então, qual foi a intenção velhaca e mefistofélica, como diz o professor Eduardo Vieira, qual foi a intenção mefistofélica que eles quiseram fazer? Eles quiseram atacar os conservadores e a polícia. Não é por acaso que quem diz essa frase são os guardas romanos, que aí simbolizam a truculência da polícia, como diz essa esquerda que usa a bandidolatria para destruir a sociedade. Então, eles colocam na boca do que seria o sentimento conservador da população e naquilo que seriam os agentes da ordem, eles colocam essa frase: bandido morto, bandido bom é bandido morto. E põem Nosso Senhor como se ele, dizendo o seguinte: esses que dizem isso matariam Nosso Senhor. Ora, nessa velhacaria mefistofélica, eles põem a figura de Jesus Cristo, que é o inocente por excelência, o injustiçado por excelência, aquele que não tinha culpa por excelência, eles o colocam como se ele estivesse no grupo dos estupradores, dos assassinos, dos ladrões, dos criminosos de todos os tipos, dos abusadores, de tudo isso, que são as pessoas que a sociedade quer ver justiçadas e impedidas de cometerem seus crimes. Então, há realmente uma manipulação da figura de Jesus Cristo para essa agenda pérfida, que é a agenda de defesa da bandidolatria. Eu acho que a concepção disso aí passa de um militante simplesmente. E tanto passa de um militante que eles não recuaram e vieram com explicações da Escritura para justificar esse posto ofensivo. E isso, a mim, só me confirmou a impressão que eu tinha desde o início. Essa ofensiva nasceu de algum membro da teologia da libertação, de algum membro até eclesiástico dessa gente. E eu termino por dizer o seguinte: esse cartaz é o símbolo do consórcio que nós temos hoje no poder. Porque por trás desse consórcio existe uma figura, digamos, mais ou menos nas sombras, mas que é muito ativa e que é todo o progressismo católico, toda a teologia da libertação, que estão de mãos dadas com esse consórcio no poder. Eles estão e eles querem e eles promovem todas essas agendas. Vejam toda a onda que se fez em torno do padre Lancelotti. Por quê?
se fez porque ele é um dos, digamos assim, é uma das trombetas dessa corrente. E eu digo-lhe o seguinte, não sei quem fez, não sei em concreto quem fez, mas podia ser muito bem um padre de Lancelotti da vida que fizesse esse cartaz. Ou seja, manipular a figura de Jesus Cristo e tentar atacar o lado, o sentimento conservador e a força da ordem, escudando-se atrás da figura do inocente que é nosso Jesus Cristo.